Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui. Primeira edição, plantão glorioso, um pré-jogo, vamos fazer um aquecimento aí Botafogo e Bahia. É mais tarde, 21 horas, finalzinho da noite, último jogo aí do sabadão, mas a gente vai fazer um aquecimento aqui fazendo uma comparação aí das escalações, como é que o Botafogo pode entrar em campo. Eu, com o Michael Martins, na sexta-feira, falei sobre uma possibilidade de o Botafogo manter os 4 atacantes, né? Continuar ofensivo, continuar propondo o jogo, oferecer possibilidades ofensivas, ter mais a bola. Todavia, também como eu disse, eu acredito que o Renato Paiva não vai fazer isso. Pela falta de jogadores pelos flancos, ele talvez vá novamente trazer o Patrick de Paula como titular, compondo o meio-campo com 3 jogadores, e aí Arthur Mastriani e Igor Jesus no comando de ataque. Bom, o Botafogo para esse jogo deve ser o Botafogo com John, Vitinho e Cuiabano nas laterais, Jair e David Ricardo, a dupla de zaga, Danilo Barbosa ali como primeiro volante, Marlon Freitas fazendo a saída de jogo e o Patrick de Paula um pouco mais à frente, Igor Jesus e Mastriani e Arthur, já que o Savarino, Santiago Rodrigues, o Nathan Fernandes ainda não estão em condições plenas, e o Jefinho talvez nesse momento o Renato Paiva prefira preservá-lo, né? Eu entraria com o Jefinho, deixando o Arthur fazer essa posição de meia, atuando só com 2 volantes, mas quem sabe é o Renato Paiva, isso é uma previsão de escalação, pode chegar na hora ser completamente diferente, é uma previsão de escalação, tá? Pelo que a gente tem observado nos treinamentos, pela questão também de alguns meios de comunicação como o Globo, como o GE, terem um acesso e trazerem essa informação prévia, mas na minha cabeça o Botafogo funcionaria melhor com 4 jogadores ali na frente, mantendo o que fez contra a Fluminense e contra a Capital. Se esperar o Bahia jogar, se ficar recuado, se povoar meio campo, esperando o Bahia, dando bola para o Bahia, isso aí pode ser o tiro que vem pela culatra, tá? Isso aí é tiro no pé. O tiro sai pela culatra. E aí o Bahia com um meio campo extremamente qualitativo, com o Jean Lucas, que sabe fazer gol, que sabe tocar bola, que sabe avançar, que pisa na área, que chuta. Um Caio Alexandre, que a gente conhece muito bem, que tem muita qualidade técnica. O Everton Ribeiro, que é o cara que faz o jogo girar. Um ataque extremamente ofensivo com o William José no comando. E aí tem o Eric Puga, que está jogando muita bola. O Ademir, que assumiu a posição. Então é um Bahia muito ofensivo. É um Bahia com uma natureza ofensiva. O Botafogo não pode ser um time de natureza defensiva, até porque a nossa defesa nem é a melhor possível. A gente corre o risco de ficar com um time, jogadores muito jovens. Sem o Alex Telles, por opção, né, do treinador, pelo menos eu acho que o Cuiabano inicia, tá? Mas como eu disse a vocês, o Renato Paiva pode simplesmente colocar Alex Telles. São os 2 titulares da posição, tá? Ele está preservando um ou outro, inicia um jogo, entra depois, então isso tem acontecido com frequência. Quando você tem 2 laterais de qualidade, fica mais fácil fazer isso. Mas David Ricardo e Jair é uma zaga muito jovem, então nós não estamos com a nossa zaga titular. Nós não estamos com todo o elenco à disposição. Nós estamos com 8 desfalques. E você vai enfrentar um time que tem poucos desfalques, ou quase nenhum. É um time que está na sua melhor versão, no seu melhor momento. Então o Botafogo não pode abrir mão do que tem de melhor. Que é jogar futebol, que é propor, que é fazer a bola girar. Infelizmente não temos a principal figura ofensiva, que é o Savarino. Acontece. É uma temporada muito cansativa, que começou errada, tá? E a gente não pode deixar terminar errada. Ela começa errada, sem a preparação, sem a atenção devida, e aí um Savarino que, com uma pré-temporada mambembe, né, você não tem uma equipe técnica, uma equipe fixa, de comissão técnica, para determinar como vai ser o treinamento, foi tudo sendo feito, vai fazendo. Então isso acaba estourando em algum momento. Então o Botafogo está refém do péssimo planejamento do início de ano, a gente sempre vai repetir aqui, pode até ser campeão, mas o planejamento no início de ano e no fim do ano passado foi horroroso, horroroso. E aí você colhe os frutos, né? Elenco curto,
O Botafogo não tem jogadores sobrando, trouxe o Santiago Rodrigues para agregar, está machucado, já não conseguiu ter uma sequência, e aí na perda do Savarino você não tem ninguém com qualidade semelhante para colocar, as contratações não foram de encher os olhos, mas dependendo do que o Renato Paiva colocar em campo, se ele colocar um meio campo com 3 jogadores, né, o Danilo, Marlon e Patrick, ele tem a possibilidade de tornar o time mais ofensivo com a entrada do Jefinho, com a entrada do Juan Cruz, que são jogadores que atuaram contra o Capital, fizeram gols, o Jefinho deu passe, o Juan Cruz fez gol, né? Então podem agregar, estão com mais confiança, né? E a gente precisa realmente desse Botafogo com mais confiança. Hoje vai ser um jogo para definir se o Botafogo realmente vai ter pique, elenco, força para chegar até o fim da 11ª rodada entre os primeiros colocados. E aí isso significa que vai brigar por título. Se o Botafogo chegar entre os 3 primeiros colocados, 4 primeiros colocados, até o final desses 11 jogos, o Botafogo briga pelo título, porque na segunda janela vai ter uma injeção de grana e haverá reforços. Tá? E reforços, pelo que eu já soube aí, de muita qualidade. Só que a minha dúvida é, será que vamos aguentar? Será que vamos suportar? Os confrontos são muito pesados. Tem Internacional, tem Flamengo, vai ter o Bahia. Então as primeiras 10, 9 rodadas do Botafogo são confrontos complicados. Depois a coisa vai afrouxando, né? Você vai pegar os rivais que estão numa situação técnica pior. Santos, Ceará, Mirassol, Grêmio, Vasco. Mas no momento, o Botafogo só está pegando pedreira, né? E vai pegar algumas aí em sequência. Sem contar a situação da Libertadores da América. Natan Fernandes e Marçal estão relacionados? Viajaram? A relação não saiu ainda. Viajaram? Podem ser relacionados? Sim. Mas não sei em que medida o Renato Paiva vai usar esses jogadores. Todavia, se estão viajando, há uma responsabilidade do departamento médico em garantir que eles, por entrar em campo, não vão ter uma lesão, né? Ninguém está sendo irresponsável de colocar jogador machucado para jogar. Isso aí seria realmente uma insanidade. Isso não está acontecendo. Vamos esperar. Vamos ver a escalação. Por enquanto, acredita-se que vamos jogar com 3 meias, mas eu gostaria muito que o Botafogo jogasse mais aberto, para o jogo ficar franco. O Bahia, ele gosta de jogar com a bola. Quando o adversário tem a bola, o Bahia também entra em apuros. Se o Botafogo ficar recuado, esperando, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Os últimos jogos do Bahia, apesar de eu fazer muitos elogios ao Bahia, têm sido vitórias mínimas. O Bahia tomou 3-0 do Cruzeiro. Então, assim, também não está tudo lindo e maravilhoso. Tomou 3-0 do Cruzeiro. Depois venceu o Ceará por 1-0 com um gol de pênalti aos 50 e tantos minutos. E no grande confronto do Bahia no Brasileirão, venceu o Palmeiras nos acréscimos também. Mas aí um jogo franco, jogo aberto, jogo bom, sem pênalti, né? Com muita qualidade. Tá? Olho na arbitragem, porque um dos piores árbitros do Campeonato Brasileiro foi escalado para essa partida. Tá? Um dos piores. Então é da Federação Paulista, é muito ruim, a gente tem que ficar de olho no senhor Flávio de Souza. Temos que ficar de olho no senhor Flávio de Souza. Eu falei para o John Textor, não gostou muito, mas repito, o que engorda o boi é o olho do dono. Acho que ele tinha que estar mais próximo daqui. Mas tem muitos problemas para resolver lá no Lyon, né? A gente achou que os problemas tinham acabado? Não. Nem começaram. Quem quiser saber um pouco mais dos problemas que o John Textor está enfrentando no Lyon, o vídeo está lá no Dois Toques. Postei ontem à noite, depois da live que fiz com meu amigo Felipe Oliveira. Quem quiser saber, tá lá. Crise na Eagle. Eu estou explicando o motivo pelo qual isso pode atingir o Botafogo. A gente espera que não, tá? Mas pode respingar no Botafogo. Vá lá no Dois Toques que você vai entender bem aí. Aqui é Botafogo, a gente fala do pré-jogo e, se Deus quiser, o pós-jogo com muita alegria, um pós-jogo de vitória. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.